Tem gente que acorda e sente que virou outra coisa. Não é um inseto. Não tem antenas, nem carapaça. Mas tem algo ali. Algo invisível, difícil de explicar, como se a alma tivesse se escondido. A metamorfose de Kafka não é sobre um homem que virou bicho. É sobre o que acontece com você quando passa tempo demais tentando agradar. Quando o medo de decepcionar engole a sua vontade e você continua sorrindo. Continuar funcionando, mesmo depois de desaparecer por dentro. Isso sim, é metamorfose. Gregor Samsa acorda transformado, mas sua nova forma só revela o que já estava apodrecendo por dentro. Ele era filho, funcionário, irmão, prestativo, tudo o que esperavam dele. Mas quem era ele além das funções? Ele não sabia. E talvez seja isso que mais assusta. A transformação não começa no corpo. Ela começa quando você se adapta tanto que já não sabe mais o que é sentir algo que seja seu. A cada sim engolido, a cada desejo sufocado, você vai sumindo. E um dia, acorda irreconhecível, para os outros e para si mesmo. Schopenhauer dizia que a polidez excessiva é uma forma silenciosa de autonegação. E é disso que estamos falando. De uma amabilidade tão insistente que deixa de ser virtude e vira autoabandono. Você ainda se move, ainda responde mensagens, ainda cumpre prazos. Mas por dentro, algo se quebrou. E o mais cruel é que o mundo aplaude. Aplaude seu esforço, sua disposição, sua bondade. Mas não vê a dor. Porque quem vive para agradar, aprendeu a esconder até a própria angústia. Kafka não escreveu sobre monstros. Escreveu sobre pessoas que vão deixando de existir enquanto continuam sorrindo. E talvez, se você olhar com atenção, perceba que essa história não é tão distante assim da sua. E o mais importante, não é preciso se isolar do mundo para entender isso. Não é preciso sumir da sociedade, nem fugir para uma floresta. É aqui, onde você está, que esse despertar pode acontecer. Porque a verdadeira transformação começa quando você para de tentar ser o que esperam. E começa a lembrar do que é real em você. Mesmo que isso desagrade. Mesmo que assuste. Porque só assim, a vida volta a ser sua. Gregor era útil. Apenas isso. Sua existência inteira girava em torno de cumprir um papel. Sustentar a família, não causar incômodo, seguir a rotina. Ele era o filho dedicado, o trabalhador exemplar, o irmão que não dizia não. E aos poucos, foi se apagando. Porque toda vez que sua identidade depende do quanto você entrega, algo dentro de você começa a se perder. Quando você vira apenas função, perde o direito de ser alguém. Você age, mas não sente. Você responde, mas não escolhe. Você existe, mas não vive. Agradar a todos parece bonito. Mas muitas vezes, é só um modo educado de desaparecer. É como se, para ser aceito, você precisasse negociar sua alma. E o faz, um pedaço por vez. Primeiro, abre mão de um desejo. Depois, silencia uma verdade. Em seguida, finge estar bem. Até que um dia, a alma se cansa. E começa a morrer em silêncio. Não com um grito, mas com esse tipo de apatia que faz você se arrastar pelos dias como se estivesse sempre faltando algo. Mesmo quando está cercado por tudo. Na psicologia emocional, isso tem nome. A síndrome do bonzinho. Um padrão psíquico de quem tenta evitar conflitos a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a própria autenticidade. Não é gentileza, é medo. Medo de ser rejeitado, de decepcionar, de ser visto como alguém que impõe limites. Mas viver para evitar dor não é o mesmo que viver em paz. É só outra forma de prisão. Uma prisão com sorrisos, com eficiência, com elogios, mas ainda assim, uma prisão. Jung nos lembra. O que não vivemos em nós, aparece como destino. Quando você abandona quem é para agradar, o mundo te devolve o abandono. Você passa a ser tratado como função, como recurso, e não entende por que ninguém te enxerga. Mas como poderiam se você nunca se mostra? O funcional é valorizado, mas nunca amado. Ele é necessário, mas nunca essencial. Ele é sempre o que resolve, mas nunca o que importa. E assim, sem perceber, você passa a viver como Gregor, cumprindo tudo, entregando tudo, mas sendo, ao mesmo tempo, um estranho dentro do próprio corpo. Porque quando você serve o tempo inteiro, acaba não sendo visto nem quando grita por socorro. Gregor se transforma em algo estranho.
Mas o que mais dói não é a metamorfose, é o que ela revela. Sua família não o vê mais como alguém. Não há esforço em compreender. Não há perguntas, nem escuta. Apenas uma porta fechada, um quarto trancado, um silêncio que ecoa o abandono. E é exatamente isso que acontece com quem passa a vida tentando agradar. Quando finalmente muda, ninguém reconhece, porque ninguém conhecia de verdade. Quando você se acostuma a esconder a própria dor, o mundo aprende a ignorá-la. Quando você se apaga para manter a harmonia, essa paz vira um campo minado. Qualquer tentativa de expressão é vista como exagero. Qualquer necessidade vira drama. E assim, você aprende que é mais seguro se calar, mais seguro sorrir, mais seguro seguir fazendo, mesmo quando já não há mais energia. Mas o silêncio constante não constrói equilíbrio, constrói esquecimento. Camus dizia: o absurdo nasce do confronto entre o homem que busca sentido e o mundo que não o oferece. E é isso que acontece com Gregor, e com tantos de nós. Você começa a se perguntar se existe, se importa, se é visto, mas tudo o que recebe de volta é indiferença. Porque a verdade é que o mundo não oferece sentido para quem vive escondido. Não há sentido onde não há presença, e não há presença onde não há coragem de ser. Ser gentil não significa ser invisível. Ser amoroso não significa ser submisso. Mas quando tudo o que você faz é agradar, o outro se acostuma a te consumir sem perceber. E você se acostuma a não existir para ser aceito. É como se, por medo de desagradar, você tivesse apagado tudo o que poderia realmente tocar alguém. E no fim, aquilo que você fez para ser amado virou exatamente o que te afastou do amor. Aos poucos, você percebe: agradar é o caminho mais curto para o esquecimento. Porque ninguém ama um fantasma. E ninguém reconhece quem nunca mostrou quem é. Quando Gregor deixa de ser útil, a família não hesita. Ele, que sustentou a casa, que adiou sonhos, que viveu em função dos outros, agora é um incômodo. Um peso. Um problema a ser escondido. E esse é o retrato cruel de muitos vínculos que parecem amor, mas são dependência disfarçada. Relações que só existem enquanto você serve. Enquanto você resolve. Enquanto você se adapta. Mas que desaparecem no instante em que você mostra fragilidade. Esse colapso é silencioso, mas devastador. Você começa a perceber que muitas das conexões que julgava profundas eram, na verdade, baseadas em desempenho. Você era importante enquanto entregava, era valorizado enquanto facilitava. Mas amor de verdade não se sustenta na performance. O amor que só existe quando você está forte, nunca esteve presente quando você mais precisou. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas isso exige coragem. Porque se tornar quem você realmente é, pode desagradar muita gente que se beneficiou da sua versão moldada, da sua docilidade treinada, da sua incapacidade de dizer não. E aí está a escolha difícil: continuar sendo aceito por aquilo que não te representa, ou arriscar o incômodo de ser verdadeiro. Há uma pergunta incômoda, mas necessária. Se hoje você parasse de agradar, de ajudar, de se moldar, quem realmente ficaria? Quem ficaria por você? E não pelo que você oferece. Essa pergunta não exige resposta imediata, mas ela revela algo essencial. Quem são as pessoas que amam sua presença, e não apenas sua utilidade? Porque o que Gregor vive não é um drama fictício. É o reflexo simbólico de todos que, ao deixarem de servir, descobriram que estavam sozinhos. E isso dói. Mas também liberta. Porque é nesse ponto que você começa a reconstruir suas relações. Não a partir da necessidade, mas da verdade. Não pela função, mas pela conexão. Não pelo que você entrega, mas por quem você é. Gregor nunca disse não. Nunca se impôs. Nunca colocou uma linha entre o que podia e o que não podia mais suportar. Ele apenas obedecia. Fazia. Cumpria. E esse é o destino de quem acredita que, para ser amado, é preciso se anular. Mas o mundo, diante de quem se apaga, não hesita em explorar. Porque onde não há limites, não há respeito. Há uso. Há função. Há consumo. Agradar a todos, sem interrupção, sem fronteira, sem respiro,
É um caminho certo para deixar de ser percebido como sujeito. Aos poucos, você deixa de ser alguém com história, com desejos, com cansaços, e passa a ser apenas uma engrenagem que deve continuar girando, mesmo quando está quebrada por dentro. E o mais duro é que essa engrenagem sorri, porque aprendeu que o desconforto alheio deve sempre vir antes do seu. O filósofo Byung-Chul Han fala sobre a positividade excessiva como uma nova forma de opressão. A exigência constante de estar bem, de colaborar, de ser flexível, tudo isso, quando vivido sem consciência, vira autoexploração. Você não precisa de um chefe cruel ou de uma família rígida para se destruir. Basta internalizar a ideia de que não tem o direito de parar, de recusar, de existir fora do papel de ajudador. O limite nesse contexto não é grosseria. É um ato de existência. É o lugar onde o respeito começa. É a borda que diz: aqui termina o que eu posso oferecer e começa o que eu preciso cuidar. Sem isso, você não tem identidade, tem função. E função não recebe cuidado, recebe demanda. Quem vive sem limite pode até parecer gentil, mas no fundo está vulnerável à dissolução. E quem se dissolve para agradar, cedo ou tarde, vai olhar para dentro e perceber que não sabe mais quem é. Gregor foi desaparecendo enquanto dizia sim. E você? Quantos não engoliu para não perder ninguém, sem perceber que estava perdendo a si mesmo? Gregor é libertado, mas só quando morre. E isso não é um exagero literário. É um alerta simbólico. Quantas pessoas você conhece que só foram notadas quando colapsaram? Quantas só conseguiram parar quando o corpo disse basta? O esgotamento, a crise, o adoecimento, às vezes são a única linguagem que resta quando todos os nãos foram engolidos, quando toda a energia foi drenada tentando manter a imagem de quem nunca reclama, nunca exige, nunca incomoda. Mas a verdadeira libertação não precisa passar pela dor extrema. Ela começa quando você desaprende o sim automático. Quando percebe que não precisa estar sempre disponível para ser digno de amor. Que não precisa agradar para ser respeitado. E que, muitas vezes, o desconforto que você evita fora está te destruindo por dentro. Reaprender a se frustrar e a frustrar é um passo necessário para voltar a se incluir na própria vida. Viktor Frankl escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E é isso que acontece quando o mundo insiste em nos impor máscaras. Ou você adoece tentando manter o papel, ou rompe. Romper não significa deixar de amar. Significa amar com presença, com limite, com verdade. Desagradar não é fracassar. É muitas vezes o primeiro sinal de que você está começando a voltar para si. Agradar a todos exige desaparecer. Mas viver de verdade exige aparecer. Com todas as nuances, com todas as contradições, com toda a complexidade que te torna humano. E essa reconquista não se dá pelo isolamento. Não é preciso fugir da cidade, da família, do trabalho. É dentro da rotina, dos vínculos, das conversas cotidianas que você pode começar a escolher a si mesmo. E ao se escolher, talvez inspire outros a fazerem o mesmo, porque ninguém precisa morrer para ser visto. Basta, aos poucos, aprender a existir com inteireza. Mesmo que isso custe o conforto dos outros. Mesmo que isso desmonte a imagem de pessoa boa que você sustentou por tanto tempo. Porque a sua vida merece ser sua. Kafka escreveu uma história brutal. Mas, dentro dessa brutalidade, ele plantou pistas. A metamorfose não é só uma tragédia. É um espelho. Um aviso silencioso. Uma pergunta não respondida. Até quando você vai continuar se deformando para não decepcionar? A verdadeira metamorfose não é virar inseto. É deixar de viver como um. É recuperar a forma humana no sentido mais profundo. Reaprender a ser inteiro, visível, escutado, presente. Gregor desapareceu aos poucos. Primeiro na função, depois no silêncio. Por fim, no corpo. E isso não é só literatura. É o retrato psíquico de quem passou tempo demais tentando manter uma identidade que agrada. Mas Kafka, mesmo ao descrever a dor, não escreveu para condenar. Ele escreveu para revelar. E ao revelar, ofereceu uma chance de retorno, uma chance de reinício, uma chance de renascer. Camus escreveu: no fundo do inverno,
Descobri que havia em mim um verão invencível. Mas, para descobrir esse verão, é preciso atravessar o inverno. É preciso suportar o absurdo. É preciso olhar para a própria sombra sem desespero, com firmeza e compaixão. A vida que você quer não nasce de uma adaptação constante. Ela nasce de uma decisão íntima. Há de se fazer visível, mesmo sabendo que isso pode incomodar. Agradar a todos é um modo polido de desaparecer. Mas viver de verdade é um ato radical de presença. Não se trata de romper com tudo, de abandonar todos, de sumir do mundo. Se trata de algo mais difícil, continuar aqui, mais inteiro. Falar, mas com verdade. Servir, mas sem se trair. Amar, mas sem se anular. A metamorfose necessária não é a que te transforma em algo que os outros toleram. É a que te devolve a você. E essa, sim, é a única transformação que vale atravessar.